Chegou o momento da palavra. Chegou o momento de nós refletirmos um pouco na palavra de Deus. Texto lido esta noite no livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Algumas pessoas às vezes dizem que o livro do Apocalipse ele é misterioso. Ele é um livro difícil. E aí criou-se alguns estigmas, tabus. Pessoas que não lê, têm medo do livro do Apocalipse. Sendo que, na realidade, é uma má interpretação. Porque se nós abrirmos o Apocalipse no capítulo de número 1, primeiro verso, a primeira palavra que aparece lá é revelação. Revelar é tirar o véu. Daí vem a palavra Apocalipse. É tirar o véu, é mostrar, é trazer à tona. E se nós olharmos esse verso, diz assim o texto: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviou por intermédio do seu anjo e notificou ao seu servo João. Então, se nós vermos o texto, ele tem uma sequência interessante. A revelação é de Deus. Revelação, diz o texto de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então, a revelação é de Deus. Deus revelou a Jesus as coisas que em breve devem acontecer. Então, Deus deu a revelação a Jesus. Essa revelação, Jesus transmite ela por intermédio do anjo, diz o texto. E o anjo notificou isso a João. Então, João recebeu essa revelação de Deus, dado a Jesus, enviada por intermédio de um anjo a João, João o último dos apóstolos. E João registrou esta revelação, como diz o capítulo 2 e 3, escreve às igrejas. E aí é onde está o problema, porque quando Deus deu a revelação a Jesus, da maneira que ele recebeu a revelação, ele entregou ao anjo. Da maneira que o anjo recebeu, ele entregou a João. Da maneira que João recebeu na íntegra, ele registrou para a igreja. Mas a igreja não deu seguimento à revelação. E aí diz que o Apocalipse é mistério. Se nós lermos direitinho ele, nós vamos ver que o primeiro capítulo é uma revelação de quem é Jesus. Jesus se revela a João, dizendo quem ele é. A revelação magnífica. Já o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 é a mensagem às 7 igrejas. É a mensagem para a igreja. A igreja somos nós. A igreja em casa, onde você está. E aí, a partir do capítulo de número 4 e o 5, nós vamos ter uma revelação toda especial. Somente no capítulo 4, nós vamos ter a revelação da sala do trono, da sala do tribunal. E no capítulo 5, nós vamos ver este trono com o livro selado. Essa sala do trono, do capítulo de número 4, ela não é nova na Bíblia, não é a primeira vez que ocorre. Se nós lermos os demais livros da Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar essa mesma sala.
quando os filhos de Deus compareceram perante o Senhor. E também, no meio desses, veio Satanás. E eu quero dizer para o amado irmão, que naquele episódio, Satanás não foi metido. Ele não se apresentou naquela sala ali de penetra. Não. Ele foi àquela sala para prestar conta das suas atividades. Porque ele não é livre para fazer o que ele quer. É tanto que ele não pôde fazer com Jó o que ele queria, sem que Deus o permitisse. Essa mesma sala, ela aparece já de uma forma melhor em Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É este trono. Mas essa sala, ela aparece de uma maneira mais gloriosa ainda, mais magnífica, em Ezequiel capítulo 1. E Ezequiel, ele fala de uma visão que ele teve quando estava no meio dos cativos, e ele viu um vento tempestuoso que vinha do norte, e no meio daquele vento ele viu uma coisa semelhante à cor de ambá, e ele começa a descrever que ele viu um ser vivente com 4 rostos, rosto do leão, rosto do bezerro, rosto do homem, rosto da águia, tinha suas asas estendidas. Ele vê uma roda e outra roda dentro, em forma de círculo, uma roda na direção norte e sul e uma roda na direção leste e oeste. E ele vê que aquela roda estava ligada ao ser vivente, para onde um ia, a outra ia, para onde o ser ia, a roda ia, para onde a roda ia, o ser ia. A roda sempre andava para diante, jamais para trás. E sobre o ser vivente havia uma plataforma como que de cristal, e sobre aquela plataforma um trono, e sobre o trono alguém sentado, e ele disse que do peito para cima era fogo, e do peito para baixo também fogo. Então essa sala, ela não é novidade na Bíblia. E João está vendo essa sala. E aí começa essa visão aonde eu li. João, irmão, ele era o último dos apóstolos. De todos os apóstolos do Cordeiro, ele era o último. Todos já haviam falecido. Nós estamos aqui, mais ou menos no ano 90 da era cristã. João foi o único que sobreviveu às intemperâncias do Império Romano. Estava numa ilha, no mar Egeu, chamada Patmos, uma ilha vulcânica, pedras rochosas, de difícil sobrevivência. Só ia para lá os presos de alta periculosidade, considerado uma ameaça ao Estado. E João foi jogado lá na ilha, abandonado. Vamos dizer assim que João estava numa quarentena. Estava lá, sozinho. Mas sabe o que aconteceu? Deus se revelou a João lá na ilha de Patmos. Ou seja, não importa o que você esteja passando, Deus tem o poder de te visitar, de te revelar a ti, aonde você estiver, na tua ilha de Patmos. Você lembra de Moisés no Egito? E Deus vai falar, capítulo 12 do Êxodo, Deus falou com Moisés e Arão na terra do Egito. A terra do Egito é lugar de opressão, lugar de escravidão, lugar de sofrimento, lugar de idolatria, de enfermidade, representa tudo daquilo que a gente não quer. Mas Deus falou com Moisés e Arão lá na terra do Egito. Deus não respeita fronteiras geográficas. Aonde tem um filho dele, uma filha dele, ele tem um poder de se revelar, de se manifestar, e Deus se revela a João. Se revelou a João para que João tivesse uma experiência com Cristo ressurreto, tivesse uma experiência com Cristo glorificado, tivesse uma experiência com Cristo que vai voltar, e esse Cristo se manifesta de uma maneira gloriosa no capítulo de número 1. E aí vem a mensagem às igrejas, mas agora vem a sala do trono. E aqui começa então a desvendar o restante do Apocalipse.
E os irmãos que acompanharam a leitura, se não acompanharam, o capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 1. E o capítulo 4, verso 1 diz assim: depois dessas coisas eu olhei, depois do capítulo 1, 2, 3, ele olhou, e ele disse que quando ele olhou, eis que não somente havia uma porta aberta no céu, mas como também a primeira voz, como voz de trombeta que falava com ele lá no capítulo 1, é a mesma voz, voz de muitas águas, voz de uma autoridade penetrante, e a voz falava com ele e dizia assim: João, sobe aqui. Então nós estamos diante da sala do trono, e a primeira coisa que eu aprendo neste verso é que a sala do trono é um lugar acessível, é um lugar que você tem acesso. A sala do trono nós podemos nos chegar diante de Deus, e já diz a Bíblia, pelo novo e vivo caminho, o caminho do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa sala não está fechada, ela não permanece fechada. Eu aprendo também que uma outra coisa, na sala do trono é lugar de audiência. João está sendo convocado, está sendo chamado, convidado para ir a uma audiência no céu, na presença de Deus. Diz o texto: sobe aqui. Então é um lugar acessível, é um lugar de audiência, mas porém eu tenho que entender uma coisinha só. Só sobe ou só entra na sala do trono quem tem o convite. Só vai lá quem é convidado. E João recebeu o convite e disse: sobe aqui. Se você não tiver o convite, você não tem acesso à sala do trono. É por isso que a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Nós temos o convite para termos acesso a esta sala, porque Jesus Cristo, Ele rasgou o véu da separação, e nós podemos nos achegar perante Deus o Pai, pelo sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário, e aí podemos adentrar na sala do tribunal, na sala do trono, e ali termos uma audiência com o Senhor, termos um encontro com o nosso Deus. Olhando ainda, no capítulo 4, versículo de número 3, ele vai dizer: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia, ao redor do trono há um arco, semelhante no aspecto à esmeralda. Ele está falando do arco de Deus, ele está falando daquele arco que Noé viu, a aliança que Deus fez lá com Noé. E Deus pôs o arco no firmamento e disse para Noé que enquanto ele visse aquele arco, ele jamais esqueceria a sua aliança, e que a terra não seria destruída de novo, uma destruição mundial, uma destruição universal como teve no passado por água. Então, na sala do trono é lugar de aliança, de relembrarmos a aliança que foi feita. Agora a aliança de Noé foi um arco, a nossa aliança é o sangue do Cordeiro de Deus. Podemos quebrar essa aliança, podemos quebrar esse pacto, mas Deus jamais quebra. Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem. Na sala do trono, irmão, é lugar de revelação. A partir do verso 4, ele vai revelar a João um bocado de coisa. Ele vai dizer: e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciões. Então ele começa a revelar para João coisas
que João jamais imaginaria. Então, na sala do trono é lugar que Deus quer nos revelar algo que às vezes foge à nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa capacidade de raciocinar as circunstâncias que nós estamos vivendo, porque a nossa visão é limitada. Às vezes nós não entendemos o que estamos passando, não entendemos o porquê, e às vezes é errado, porque não é o porquê, é para quê. Esse momento de quarentena que estamos vivendo, é o momento de nós nos apegarmos mais a Deus, de termos uma experiência maior com Deus, de fazermos aquilo que nós não estávamos fazendo, mas a gente não entende. No versículo de número 5, ele vai dizer assim: e do trono sai relâmpagos, vozes de trovões, diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, na sala do trono também é lugar de glória, de poder, de majestade, coisas que João viu, relâmpagos. Relâmpagos fala da surpresa de Deus. Trovões fala da onipotência de Deus, vozes fala da palavra de Deus, tochas de fogo diante do trono, fala aí do glorioso Espírito de Deus. Não é lugar de revelação, glória e poder. Deus está mostrando o seu poder, Deus está mostrando a sua majestade ao apóstolo João. E aí nós vamos ao versículo de número 10 e o versículo de número 11. E diz assim: os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, e proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Então, na sala do trono é lugar de adoração e reconhecimento do senhorio de Deus. Será que você está fazendo isso? Lembre que João estava ilhado, ele estava isolado, mas ele foi ao céu ter essa experiência. Você pode também ter essa experiência. Mas a sala do trono, ela continua, que o capítulo 5, ele está junto com o 4, e no 5:1, foi onde foi feito a leitura também inicial, e diz assim: e vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro selado, por dentro e por fora, de todos, selado com 7 selos. Ele vê agora um livro na mão daquele que está sentado no trono, na destra, está lá o livro. E ele diz que esse livro está selado com 7 selos. Então esse selo é sinal e garantia de coisa inviolável, de algo autêntico, verdadeiro, de conteúdo que contém, olha, de algo que contém segredo. Era um livro escrito em forma de pergaminho, forma de rolo. Ele tinha um selo central, bem central. Quando você tira o selo, primeiro selo, você abre e vem para o selo na borda. Ele tinha 7, garantindo a inviolabilidade do conteúdo daquele livro, garantindo que o que estava ali era verdadeiro,
garantindo que o que estava ali era segredo e ninguém sabia o conteúdo daquele livro, ninguém sabia o que estava escrito naquele livro. E se você continuar lendo, foi perguntado: quem é digno de receber o livro e romper os seus 7 selos? Mas há uma resposta que não há ninguém no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafim, nem na terra, reis, governantes, autoridade, nem debaixo da terra, principados, potestades. Não havia ninguém, vamos dizer, nas 3 dimensões, no céu, na terra e também no inferno. Não havia. Veja que o conteúdo desse livro era algo majestoso, glorioso, impactante. Veja que o conteúdo desse livro era algo que ninguém sabia, ele estava selado. E João foi levado ao céu para ver isso. Alguns segredos que Deus só revela aos seus servos. Só revela aos seus pequenininhos. Mas diante da informação que não havia ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, diz o verso 4 do capítulo 5: e eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Sabe, uma outra coisa que a gente percebe aqui, é que às vezes na sala do trono a gente tem crise. João estava na presença de Deus. Havia um trono, havia um ser magnífico, glorioso, majestoso, sentado diante dele, como diz o profeta Isaías, cujos serafins têm 6 asas, com 2, diz o texto, eles cobrem os rostos, em sinal de reverência, de respeito, com 2 cobrem os pés, em sinal de submissão, de sujeição, e com 2 eles voam em sinal de alerta, de prontidão, de serviço, mas há uma reverência muito grande, aquele que está sentado no trono. João está vendo esse personagem, esta figura, esse ser majestoso sentado no trono, e ele está ali, ele vê o livro, mas apesar de tudo que ele está vendo, a cena é gloriosa, a cena é bonita, é majestosa, às vezes falta a palavra para escrever. Apesar de tudo isso, João entrou numa crise existencial. Ele passou a chorar porque fora dito a ele que não havia ninguém no céu nem na terra. Então provavelmente, eu não sei dizer o que João sentiu, eu não posso avaliar o lado psicológico, emocional do nosso apóstolo João, eu não tenho condição de dizer, porque foi um sentimento pessoal, mas eu penso que João, ele olhou para trás e viu o que foi feito, ele lembrou da morte, ele lembrou talvez do sacrifício, de tudo aquilo que aconteceu, e talvez ele pensou: será que tudo que foi feito em vão? Será? A morte de Jesus não valeu. O sofrimento, o martírio, o que os apóstolos passaram, o que passou na cabeça de João. Só na eternidade ele pode dizer, só na eternidade ele pode falar, mas ele chorava muito. Ele entrou em crise, ele entrou em pânico. E quando João está chorando, ele está diante de Deus, ele está diante do Senhor,
E isso não impede da gente ser servo de Deus, servir o Senhor e termos as nossas crises, as nossas dificuldades. Às vezes nós estamos como João, e é esse o momento. Algumas crises nós estamos passando. Há uma igreja orando, há um povo clamando a Deus, mas por que essa pandemia? Oh Senhor, neutraliza. Tem muitos irmãos que não estão compreendendo, não estão entendendo, alguns estão entrando em crise existencial. Eu sou teu servo. Amém, meu irmão? Mas se Jesus, que era Jesus, sofreu, por que nós não podemos sofrer? É porque hoje nós temos o evangelho triunfalista, um evangelho de determinação. Mas aqui eu não vejo isso. Eu vejo um ser humano sofrendo. Eu vejo um ancião chorando. Chorando. Mas ele estava na presença de Deus. Agora, eu desafio a você a acompanhar comigo a leitura do verso 5. E diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Preste atenção no verso 6. Então, eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro. Observe que nós temos aqui 2 informações. Quando ele diz que estava chorando, que ele chorava na sua crise, veio alguém, um dos anciões, e disse: não chore, não chore. Sabe por que você não precisa chorar? Porque nós temos aqui o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, o leão, o brasão da tribo de Judá. O animal mais temido na selva, chamado o rei dos animais. Mas quando João olhou, no verso seguinte, ele vê o cordeiro. Ele vê o cordeiro, mas foi dito: eis aqui o leão. O problema, irmão, que antes de nós reconhecermos Jesus como leão, nós temos que reconhecê-lo como o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a cena era tão magnífica, tão impressionante, tão bela, que João não percebeu o cordeiro. Ele viu o trono, ele vê o ser sentado sobre o trono, ele vê o livro selado, ele vê raios, ele vê relâmpago, ele vê trovões, ele ouve as vozes, ele vê os 24 anciões, ele ouve o louvor, ele está lá vendo tudo isso, ele está contemplando tudo isso, ele ouve, e ele ouviu a pergunta, ele ouviu quem é digno, ele também ouviu não havia ninguém. João não consegue perceber, ele não consegue ver, o cordeiro estava ali no meio, no centro, o
Cordeiro estava ao centro, a mensagem é cristocêntrica, mas o trono sublime, o trono magnífico, o trono glorioso, o trono majestoso, relâmpagos, raios, trovões, que estava ali, chamava a atenção de João, e ele ficou impactante, chamou a atenção dele para tudo aquilo que estava acontecendo, aquela coisa majestosa, mas ele não percebeu um pequeno detalhe, o detalhe do Cordeiro que estava ao lado do trono. Meus irmãos, tem muita gente que estão aí impactado com os acontecimentos, tem muita gente aí que estão estupefato vendo as coisas acontecer e não percebe a presença do Cordeiro. O Cordeiro estava lá. O Cordeiro estava lá. Aleluia, o Cordeiro estava lá. E ele diz que quando ele olhou, ele viu um cordeiro. E ele diz como ter sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdote, reinarão na terra. João viu o Cordeiro que havia sido morto, mas agora ele pega o livro e ele é glorificado, ele é exaltado, ele é reconhecido, porque só ele tinha as credenciais. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu aprendo que se na sala do trono é lugar de crise, ou seja, na presença de Deus nós passamos por crise, mas também nessa sala é lugar de consolo. Todavia um dos anciões disse: não chore, não chore. Sempre Deus tem uma palavra de consolo para nós. Isso ele usa quem ele quer, dentro da sua soberania. Você esteja passando por algumas incertezas, por algumas inseguranças, você esteja passando por momentos difíceis, como João passou. A crise dele, de ser o último dos apóstolos, de estar numa ilha onde a sobrevivência era muito difícil, isolado, por Domiciano, imperador romano, estava lá, sentindo, abandonado, esquecido. Deus se revelou a ele, Deus se manifestou a ele, e aqui traz uma palavra de consolo. Diz: não chore, eis aqui, não chore, não entre em desespero, não entre em pânico, não, lança sobre ele a tua ansiedade, lança sobre ele. João viu, João ouviu, e ele vê quando o Cordeiro que havia sido morto, mas ele ressuscitou, e ele vive pelos séculos dos séculos, e através do seu sangue ele comprou para Deus povos, línguas e nações, e esses que ele comprou para Deus, eles fez deles reis
e sacerdote. Agora nós vamos para o capítulo 6, versículo 1. E diz assim: E vi, quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem, vem. João agora, ele não só viu e ouviu, que nós temos uma ordem, mas eu quero levar os irmãos a pensar na sequência. No capítulo 4 ele viu o trono e alguém sentado. No capítulo 5 ele ouve a informação a priori, a início, que não havia ninguém no céu nem na terra que tivesse condição de receber aquele livro da mão de Deus. Mas ele foi consolado. Isso aqui, o cordeiro. E o cordeiro recebe o livro. Veio, verso 7, pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A mão direita, a mão da força, a mão da preeminência, a mão do destaque, a mão da disciplina, mas também a mão que abençoa. E ele vê. Portanto, o livro agora ele está na destra, na mão direita do cordeiro. Ele não está mais na mão daquele que estava sentado no trono, mas na mão do cordeiro. E aí vem o verso 6. O que é que acontece? Ele diz que viu quando o cordeiro abriu o livro. Era o cordeiro que estava lá ao lado do trono. Ele viu quando ele abriu o livro. Aqui ele vai tirar o primeiro selo. E quando ele tira o primeiro selo, ele vai dar ordem, vem. E vai aparecer os cavaleiros. Vai aparecer algumas coisas. Um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse cavaleiro não é Cristo, porque é ele que está abrindo o livro. Não é Cristo. É um outro personagem. Eu não quero entrar nesse detalhe. Ele vê o cordeiro abrindo o livro. Por que que o cordeiro abre o livro? Porque está na mão dele. Por que que o cordeiro abre o livro? Porque ele tem as credenciais. Por que que o cordeiro abre o livro? Porque ele podia abrir o livro. E que livro é esse? A partir daqui, você começa a ver o conteúdo desse livro. As pragas vão começar a acontecer. Ele vai abrir 7 selos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Há um silêncio quando ele vai abrir o 7º selo. Quando ele abre o 7º selo, toca-se a primeira trombeta. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta trombeta. Aí vem a 7ª. Estão tudo dentro do 7º selo. Quando é tocado a 7ª trombeta, aí vem as taças da cólera da ira de Deus, dentro da última trombeta, que é o desenrolar do livro do Apocalipse. Então, o que é que continha esse livro? Os acontecimentos de hoje. O que nós estamos vendo acontecer no final dos tempos. Haverá fome, peste, terremoto. Isso. Peste. E nós estamos vivendo esse momento. Uma pandemia mundial. Algo que nunca tinha acontecido. Aconteceu localizados, mas de forma global não. João está vendo isto. Ele vai fazer essa descrição. E aí vem os terrores.
Venha os selos, venha as trombetas, venha as taças da cólera, da ira de Deus. E é isso que eu tenho que ter o entendimento, discernir, que o que está acontecendo, em primeiro lugar, é cumprimento da profecia. O que está acontecendo estava escrito nesse livro, selado com 7 selos, que ninguém tinha autoridade para receber ele e nem abrir os seus selos, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha, e o livro está na mão dele. Se está na mão dele, ele tem um domínio, ele tem um controle. Portanto, se ele tem um domínio, se ele tem um controle, ele pode romper os seus selos, e ele abre o primeiro selo, e vem a voz, vem, aparece um cavalo, aparece um cavaleiro montado nesse cavalo. Então observe bem, meu irmão, os acontecimentos estão aí, a peste está aí, mas nada disso foge ao controle do Cordeiro. O livro da história do mundo está na mão dele, o livro dos acontecimentos mundial está na mão dele, o livro da tua história está na destra dele. Nada foge ao controle de Deus, ele tem o domínio. Ele tem um controle. Ele tira o primeiro selo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Ele está dizendo assim: eu quero que o que está escrito aqui aconteça. Que a peste, que a fome, que maremoto, terremoto, nação contra nação, aconteça. Mas nada disso foge ao meu controle. O livro está na mão do Cordeiro. Não entre em desespero, não entre em pânico. João chorou porque ele ouviu que não havia ninguém no céu. Mas eu e você, como João, também sabemos que o Cordeiro recebeu o livro. Ele recebeu o livro porque ele foi morto. Mas ele ressuscitou, e através da sua morte e ressurreição, ele estava credenciado para receber o livro de Deus. Só ele tinha as credenciais, e ele recebe, e o livro está na mão dele, o controle está na mão dele. Lá em Gênesis 1 diz assim: no princípio era o verbo, aliás, no princípio criou Deus os céus e a terra. E verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele vai dizer que havia treva, havia um abismo, mas o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus pairava, dando ordem ao caos, que foi causado depois da criação. O que eu aprendo é que até mesmo no caos, Deus tem o controle. Deus controla todas as coisas, nada foge ao seu controle. É isso que eu aprendo da sala do tribunal, nada foge ao controle de Deus. O livro está na mão dele, ele quer que aconteça, mas tudo isso está sendo controlado na medida de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus e no momento de Deus. Portanto, igreja em casa, você, meu irmão, é hora de despertar, é hora de ver. Não é tempo de brincar de servir a Deus, não é tempo de brincar de estar prestando culto a Deus, não. Você está sendo testemunha dos acontecimentos que João há quase 2 milênios atrás viu. Você é testemunha ocular do cumprimento das profecias que foram reveladas por Jesus lá em Mateus 24, foi revelada pelos profetas no passado. Você está vendo o cumprimento dessas profecias. Você está vendo hoje aquilo que João viu, o livro selado sendo aberto. Desperta, povo de Deus, desperta, igreja de Deus, não se desespere. Eis aqui o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu, mas ressuscitou, e ressuscitou para receber o livro.
o livro da tua vida, o livro da tua história, o livro dos acontecimentos mundial está na mão dele, está no controle dele. Glória a ele para sempre, amém. Não chore, não chore, o livro está na mão do Cordeiro, o livro está na mão de Deus. Que Deus possa te abençoar com essa mensagem. E se você foi edificado com ela, apresente uma outra pessoa. Passe para alguém também ser edificado. É uma oportunidade que a IADTC, através do culto online em casa, o culto em casa, você evangelizar alguém, mandando pelo zap, apresentando a pessoa, fazendo isso. Nós vamos ouvir agora um louvor. Depois nós voltaremos fazendo a oração final. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cantemos: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Declare: Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Você pode fechar os seus olhos e cantar no seu lar. Diga: Santo, 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 Deus
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós agradecemos a Deus em primeiro lugar a oportunidade. Agradecemos a você que nos deu a oportunidade de transmitirmos algo de Deus, transmitir a palavra do Senhor através da nossa mídia, em a igreja em casa. Agradecemos a direção da igreja, na pessoa do pastor Antônio José e aos demais membros da diretoria. Agradecemos aos meninos do louvor que estão aqui atrás, aos técnicos que estão ali operando para que você possa receber essa mensagem. Nós vamos orar a Deus, pedindo para Deus nos abençoar cada vez mais, encerrando este culto, que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Onde você estiver, pode fechar os seus olhos, pode levantar a sua mão e pode orar comigo. Amado Deus, Pai, Senhor, como foi cantado, Tu és digno de receber todo louvor, toda glória, toda adoração. E nós Te louvamos, Senhor, pelas vidas, por aqueles que nos ouviram, por aqueles que hão de ouvir, aqui em Fortaleza, no Ceará, Brasil afora, Senhor, através da mídia. Que Tu possas, Senhor, abençoar estas vidas através do culto à igreja em casa. Que eles possam ser edificados, abençoados, consolados. Pedimos, Senhor, que a Tua boa mão e a Tua misericórdia esteja sobre eles, abençoando, Senhor, trazendo paz necessária, trazendo a eles uma experiência maior contigo e uma esperança, Senhor, que Tu está no controle de tudo. Te louvamos pela vida dos Teus servos que aqui estão e contribuíram, Senhor, para que este culto pudesse ser transmitido através da nossa mídia. Pedimos a Tua bênção sobre a direção da nossa igreja, nossos pastores nas congregações, presbíteros, diáconos, evangelistas, obreiros de uma forma geral, a todo o Teu rebanho, Senhor. As ovelhas são Tuas. Esses homens que estão na frente desse rebanho, cuidando, são verdadeiros heróis. Que Tu os abençoe. Ao irmão, à irmã, Senhor, que está em casa, que eles possam ser consolados e edificados. É uma oportunidade que Tu nos tem dado para nós chegarmos aos lares, apesar da quarentena, mas nós estamos ausentes, sim, mas jamais estamos separados, porque o que nos une é maior, e o que nos une é o sangue do Cordeiro de Deus. Em o nome de Jesus, nós abençoamos, em o nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as comunhões e as consolações, e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. E agora eu posso